Bom, e neste domingo, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, viajou de Brasília para São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira. Ela acompanhou a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Aniele é flamenguista. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a ministra justificou a presença no estádio para assinar uma ação do governo de combate ao racismo no esporte. Além de Aniele, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o ministro do Esporte, André Fufuca, participaram da cerimônia de entrega de medalhas aos atletas. Ana, quero te ouvir aí, mais uma ministra de Lula pegando carona no jatinho da FAB, dessa vez aí para acompanhar a final no Morumbi entre São Paulo e Flamengo. Olha, Paula, é difícil a gente até comentar, porque não tem postura nenhuma esse desgoverno, né? Qualquer ministra, ministro, a própria primeira-dama não tem postura, não sabem se portar como agentes públicos, né? Autoridade pública. E aí a ministra Aniele Franco recebeu muitas críticas nas redes sociais. E aí ela foi no Twitter, o antigo Twitter, agora a rede XX, né? Eu não sei se a gente vai falar desse tweet dela, Paula, então não quero me adiantar. Nós vamos falar desse tweet? Vamos, já, a produção já está recuperando, Ana, mas pode seguir o comentário aqui, a hora que tiver a gente exibe na tela. Então tá, porque se você olhar a thread dela ali, o fio que ela coloca no Twitter, é impressionante, né? Que as desculpas e as razões esfarrapadas, mas aí vem aquela velha arma da esquerda que é o vitimismo, logo depois o quê? O autoritarismo. Esse combo está em todas as páginas autoritárias da esquerda mundial na humanidade. E aí você vê que, além de não se portar como uma autoridade pública, ela depois vai lá e diz: é importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuram violência política de gênero e raça na tentativa de impedir o nosso trabalho. Ou seja, uma autoridade pública que não consegue receber críticas, pegou um avião da FAB, um jatinho da FAB, pago com o dinheiro do pagador de impostos, abriu mão de estar com a família para assistir uma final histórica de futebol no Brasil. E aí, Paula, é uma tristeza, porque você vê que esse governo não tem diálogo, não tem projeto, não tem postura, não tem absolutamente nada. Nada é mais emblemático para este desgoverno do que o 7 de setembro. O estrondoso silêncio do país todo, porque este governo não fala com as pessoas. São vitimistas quando precisam e logo depois eles puxam a carta do autoritarismo, como fizeram e fazem os comunistas, porque é isso que esse governo é. É um governo neocomunista, sim. A gente não tem que dourar a pílula, não, Paula. Todos os sintomas, toda a genética de regimes autoritários e de exceção, como foi os regimes, né, o comunista, por exemplo, o fascista, eles colocam essa carta do autoritarismo: eu vou agora atrás de quem está espalhando desinformação. Que desinformação? Você cobrar como estão usando o nosso dinheiro no jatinho particular da FAB? Faça-me o favor, ministra. Faça-me o favor. Ana, a gente recuperou aqui os tweets, vou pedir agora para a produção exibir na tela. Está aí, então, a sequência de tweets da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela diz o seguinte: é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda? Aí ela vai na sequência. Inclusive, precisei abrir mão de estar com a minha família e minhas 2 filhas em um domingo para ir trabalhar. Quem tem filhas pequenas consegue entender o peso disso.
E, na sequência, importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuraram violência política de gênero e raça na tentativa de impedir o nosso trabalho. Não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro. Ora, Silvio Navarro, ela é uma ministra de Estado, ela deve prestação de contas ao povo brasileiro. Que isso? Sim. Dizer que é inacreditável ser questionada? Exatamente, exatamente. Tem que ser questionada. Aqui nós vamos cobrar. Desculpa, Silvio, é porque realmente de enfurecer uma autoridade pública, uma ministra de Estado, simplesmente ir ao Twitter e ameaçar as pessoas que estão cobrando como o nosso dinheiro está sendo gasto. É um absurdo isso. Por que não discute o racismo no esporte de segunda a sexta no gabinete? Não faz programas, não faz parcerias com os clubes de futebol, com os clubes de vôlei, o que quer que seja, no gabinete, onde o nosso dinheiro também paga o salário dela. Inadmissível essa postura, primeiro de vítima e depois de autoritária, querendo colocar uma pedra nesse debate imaginem vocês, o pagador de impostos querer saber como o dinheiro dele está sendo gasto. Inadmissível. E a gente ainda vê nas imagens, ela não estava nem um pouco triste de ter deixado a família num domingo à tarde para acompanhar o jogo do qual ela torce, né, o Flamengo. É absolutamente hipócrita esse fio publicado no Twitter, essa sequência, absolutamente, isso é hipocrisia pura. O comentário da Ana é absolutamente impecável, é exatamente isso. Ele é uma figura pública, é uma autoridade, uma ministra, ela tem de ser confrontada, ela tem de ser cobrada. Claro, é um cargo público. Aliás, ela está ministra, porque ela não foi eleita para ser ministra. Ela não recebeu votos, ela está ocupando um cargo de confiança de que um presidente da República a designou. E designou pelo simples fato de ser irmã da Marielle. Essa é a credencial para ela estar nessa cadeira que está. O currículo dela é exatamente esse. Agora, complemento. Ela foi para lá e as imagens falam por si só. Quem está assistindo está vendo. Ali não tem combate a racismo algum. Aliás, algo que deve ser, sim, intensificado. Combate ao racismo no esporte, em qualquer lugar. Mas, sobretudo, no esporte. Nós vemos episódios lamentáveis nos campos de futebol pelo mundo. Mas ela estava lá como torcedora, numa arquibancada, vibrando com o seu Flamengo. Ela deveria ter pagado essa passagem. Aliás, ela agora deve restituir, tem o dever de restituir os cofres públicos depois que eles foram pegos fazendo esse tipo de ação. Estava lá também o ministro Silvio Almeida, é possível ver. Eles devem ressarcir os cofres públicos, eles pegaram carona no jatinho, que quem paga somos nós, para assistir uma final de futebol. Então é uma grande hipocrisia sacar a carta agora de que se trata de violência de gênero, violência contra a mulher, questão racial, não tem nada disso não. Largar os filhos, uma mulher sabe como é para ir trabalhar, como bem disse a Ana, por que não faz esse tipo de política de segunda a sexta no seu gabinete? Ora bolas. Paulo, quero te ouvir também, mas vou pedir para a produção exibir também na tela o tweet do Randolfo Rodrigues também, que saiu em defesa, né? Incrível a passação de pano aí, ó. Fiz o L para isso mesmo, para que a notícia seja a de que uma ministra de Estado utilizou o avião da FAB para trabalhar, não para transportar substâncias ilícitas. Quer dizer, já foi aí violência de gênero, de raça, tráfico de drogas, tudo para tentar justificar o injustificável quando a sociedade brasileira só quer prestação de contas, só quer transparência. Olha, é muita desonestidade intelectual em tão poucos caracteres, tanto do Randolph quanto da ministra aí, a Aniele, aquela que está lá por ser irmã da Marielle. E não tem méritos maiores para estar ministra. É o bonde da alegria, o bonde da Aniele na Fabtour, excursão da Fabtour para o jogo do Flamengo. É simplesmente isso. Vamos parar com essa história, ministra. Tenha dó, né, como disse o outro lá numa discussão no STF. Postura absolutamente inadequada. O combate ao racismo é importante, muito deve ser feito. É tão importante que jamais um ato dessa importância deve dividir holofotes com outro. Se tem um de inadequado
para você chamar a atenção para um ato político é fazê-lo diante de uma final de um campeonato importante, de um campeonato nacional. Então, vocês marcaram essa cerimônia lá porque queriam ver o jogo. Parem com essa historinha, esse vitimismo covarde, violência de gênero. Não tem nada de violência de gênero contra a mulher. O que aconteceu ali, a reação das pessoas, é defesa do próprio bolso. É só isso. Inclusive a postura patética daquele videozinho, cheio de alegria, parece que está zombando, inclusive, das pessoas para fazer essa viagem. Tem que ter compostura. A coisa pública, a ação na coisa pública, não basta ela estar só legal e correta, ela também tem que parecer. É tudo isso errado, ruim. E aí, quando se posiciona dessa forma, ministra, vai haver reação mesmo. Chama-se desgaste público. Porque as pessoas percebem, as coisas se indignam, elas têm posturas, elas têm as suas dificuldades, elas esperam, têm expectativas sobre as autoridades em relação aos problemas, né? Se sensibilizam com todas as dificuldades, e aí, quando vê algo que, por mais que não fosse, mas que apenas parecesse errado, já geraria essa indignação. E a senhora tem que aprender a lidar com isso. A lidar com isso, tem que ter postura de ministra, não é aquele negócio de subir na moto daquele jeito, ou agora em jogo do Flamengo. Quiser fazer isso, faça, mas lide com as críticas. Uma viagem dessa de jatinho aí, ida e volta para Brasília e tal, fica nada uns 80 mil reais. É muita coisa, ministra, é muita coisa. Vocês falam que vem de comunidade, vem de baixo, então você sabe quanto custa para umas pessoas contribuir, pagar um imposto para juntar esse tipo de coisa. E aqui eu não estou sendo mesquinho, não. É porque o simbolismo disso tudo ficou muito ruim, vergonhoso. E é bom rever os protocolos ou a avaliação política dos seus atos públicos. Ou daqui a pouco vai ter coincidência, né, de datas, vai ter assinatura de protocolo em dia de micareta, bem na cidade em que a festa vai estar acontecendo. Carlos, antes do seu comentário, o Silvio quer fazer um arremate. Fazer um esclarecimento. O ministro Silvio Almeida utilizou voo comercial para ir ao Morumbi. Perfeito. Carlos. Eu só queria completar, gente, falando sobre a defesa do bolso, né, da ministra. Lembrando que a ministra Aniele Franco acabou de ser nomeada para o conselho da Tupi, que é uma empresa metalúrgica de alta precisão, uma das joias da metalurgia brasileira, sem nenhum tipo de experiência prévia, nem conselho de administração, nem no setor metalúrgico. Ela que é formada em jornalismo e tem, se não me engano, um mestrado em questões étnicos raciais. Ela foi nomeada junto com o ministro Carlos Lupe e vai receber, não é um salário, mas é uma gratificação que pode ir de 440 mil reais até R$1 milhão por ano, depende da política daquele momento lá no Conselho. Então isso se soma àquilo que ela já recebe como ministra, ou seja, que é quase o teto do funcionalismo público. Era necessário pegar o avião da FAB para ir até o jogo do Flamengo? Era necessário utilizar um avião da Força Aérea Brasileira? Não era mais fácil pagar, como fez o ministro Silvio Almeida, por sinal, pagar a própria passagem e não ter toda essa polêmica, não criar esse problema até de imagem, desgaste para o governo federal? Então temos, de fato, um mau uso de recursos públicos e também uma pouca sensibilidade também naquilo que é a realidade da população brasileira. A maioria dos brasileiros não subiram nunca num avião sequer comercial, muito menos um avião da Força Aérea Brasileira. Então, fazer um vídeo com esse deboche, com esse jeito, falando, não, ato falho, pega muito mal num país que, lembramos, tem uma renda média entre R$1.500 e R$2.000 por mês. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, tomar esse tipo de atitude. Então, temos um problema de imagem, temos um problema, como a Paula justamente falou, de vitimismo que depois se torna autoritarismo. Então, quer dizer que criticar uma ministra porque ela utilizou dinheiro público de forma errada vira racismo, machismo e qualquer outro tipo de ismo, então não pode mais, está proibido. E só, assim, lembrando também para quem nos assiste, que trabalha no governo federal, quem quiser entrar no site do governo federal e colocar governo federal assinatura digital, é só clicar lá e pode ver que pode ser assinado qualquer documento em qualquer lugar do Brasil sem sair
da própria casa, utilizando o computador. Então não era necessário isso tudo. Evidentemente foi uma tentativa de mascarar uma ida até assistir uma final do campeonato, aqui de um jogo de futebol, de fato, por quanto importante possa ser, utilizando um avião da Força Aérea Brasileira para não se misturar, de fato, com a população. Quem sabe para evitar também uma certa hostilidade por parte da população, como a gente viu no passado, e tentar mascarar isso como se fosse um ato oficial. Não era. Não era necessário, não era apropriado e, com certeza, foi muito deselegante por parte da ministra. Ana, e vale destacar para quem nos acompanha, né, que nós aqui da Revista Oeste talvez sejamos um dos poucos ou únicos veículos aí dando destaque, nesse caso, né, da ministra de Lula pegando uma carona num jatinho da FAB para assistir o jogo de futebol. E aí, ali, ela conseguiu incluir, né, um evento, um calendário para tentar justificar a carona no avião da FAB, que, como bem lembrou o Paulo, pode custar aí entre 70 e 80 mil reais um voo desses pagos por todos nós. Isso, Paula. E aí eu queria aproveitar as mais de 61 mil telas nos assistindo, exatamente para pedir esse apoio para que você aí do outro lado da tela continue do nosso lado, porque, como o Paulo trouxe essa informação, pode ser um voo de até 80 mil reais, enquanto no Rio Grande do Sul o governo federal deu 800 reais para as vítimas da tragédia do Sul. Nenhum outro veículo de imprensa está dando a cobertura que nós estamos dando, nesse caso da ministra, usando o nosso dinheiro para viajar com jatinhos da FAB, ou a cobertura do Sul, os pormenores, ou os milhões de reais gastos nas últimas viagens, né, na Janja Tour, aí pelo mundo, mais de 20 viagens. A imprensa velha e tradicional, imprensa hoje, infelizmente, carcomida, está de joelhos para o sistema, mas aqui a gente continua sem filtro. E por que nós conseguimos continuar sem filtro e vamos continuar sem filtro? Aqui não tem dinheiro governamental, não tem dinheiro de estatal, não tem ajuda de partido político nenhum. Este programa, assim como todos os outros programas da Revista Oeste e a revista em si, que tem uma equipe maravilhosa por trás, colocando todas essas notícias e investigações aqui todo dia para você, é uma equipe grande. E tudo isso continua de pé por causa de vocês aí do outro lado, da assinatura. Então aqui, já que o nosso mestre Augusto Nunes não está aqui hoje, venho aqui pedir para que renove a sua assinatura, dê de presente de aniversário para alguém, porque aqui nós vamos continuar vigiando o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, os programas do governo, as reformas, todos os trâmites de bastidores que acontecem no Congresso para que leis sejam passadas a toque de caixa. Aqui nós vamos continuar sem filtro, com a ajuda de vocês aí do outro lado, combatendo o bom combate. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Assinem a Revista Oeste. É isso aí, agora 18 horas e 45 minutos. E teve uma pergunta aqui da Ianina no chat, falando que qualquer cidadão pode pegar carona em aviões da FAB sem precisar desembolsar nenhum valor. Será verdade? Sim, é verdade, mas são condições muito específicas. Tem uma série de regramentos, a gente estava até comentando aqui, você precisa preencher um cadastro com RG, CPF, precisa informar a quantidade de pessoas, de acompanhantes. E claro que existe uma ordem de prioridades, até o Silvio bem lembrou, para doação de órgãos, para chefes de Estado. Então, assim, é complexo. Tem uma série de regras que precisam ser estabelecidas e são pontos específicos no Brasil. Você não pega num aeroporto convencional, por exemplo, uma carona num jatinho da FAB. Então, só para esclarecer que ficou essa dúvida aqui da nossa telespectadora no chat.